Tô contando os minutos para gente, para essa aula maravilhosa, né? Tem muito fã da professora Helena aqui, no canal, e eu fico muito feliz. Eu sou uma fã, assim, de carteirinha. Preciso dizer o quanto admiro Helena Vieira, maravilhosa. Seja muito bem-vinda a este canal. Na verdade, eu estou realizando um sonho, porque eu tenho seu livro há muitos anos, já quando lançou, eu já catei ele. E assim, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço o espaço. Eu acho muito interessante a gente tem multiplicado espaços para falar sobre sexualidade, sobre história da sexualidade, e juntando sexualidade e religião. Acho primoroso, né, esse espaço. Então, estou muito feliz com o convite, feliz que deu certo, né, que nós tivemos que adiar algumas vezes, né, feliz que finalmente, então, deu certo. Ai, que bom. E olha, o pessoal realmente o que eu recebi de mensagem dizendo: eu estou contando os dias, eu não vejo a hora dessa aula, dessa live. E olha só, o pessoal tá, oh, meu Deus, que dupla maravilhosa. Ai, olha, eu sei que eu estou me sentindo se existe um céu, é esse aqui, entendeu, gente? Se existe um céu, é estar construindo juntos com pessoas incríveis, como a professora Helena Vieira. E aqui no canal, na playlist Só Lives, tem muito convidado, e fantástica, fantástica. Mulheres incríveis, né? Porque aqui nesse canal a gente dá prioridade para mulheres, valorizando a pesquisa, valorizando pesquisadoras que muitas vezes não têm o devido reconhecimento na academia, e esse espaço é dedicado a profissionais incríveis, como a professora Helena Vieira. Sim, ó, falei, ó, tem gente ansiosíssima, falei. É isso aí. Quero dar as boas-vindas, bem-vinde, bem-vinda, bem-vindo a essa live maravilhosa que vamos ter hoje. Muito assunto que precisa ser falado. Semana passada eu fiz uma live na sexta-feira sobre as cartas paulinas, dando uma introdução às cartas autênticas de Paulo e falando aquelas que não são autênticas, aquela questão contextual, para já o pessoal se preparar para a live de hoje, né? Saber que as coisas não são como contaram nas comunidades religiosas. Isso é importante que a gente saiba, que uma coisa é história, uma coisa é a pesquisa científica e a outra são as elaborações teológicas e doutrinárias dentro das comunidades religiosas. E quero dar as boas-vindas, principalmente em agradecimento aos novos membros do canal, tá? Quero agradecer de coração Vinícius Schele, que renovou reativou, né, sua membresia, Cristiana Franco, Emily Nóbrega, Space Invader, Fernando Reis, Regis Flores Sanger, Paulo Santos, Stephanie Guimarães, que também reativou sua membresia, Thalita Santana, Camila Santos, Aline Amorim, Francisca Belitardo, Lígia Brito, Tati Gabi, Tarcísio Assis, tem um Evangelho Sem aqui, que não tem o nome da pessoa, Fernando Reis, fotógrafo trans, Luiz Carlos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindos à comunidade de membros aqui do canal, que é o Espaço das Deusas. Sim, o nome da nossa comunidade é Espaço das Deusas, que você pode escolher entre 3 categorias, a Astarte, a Nath e a Xerá, que são 3 deusas do antigo sudoeste asiático, maravilhosas, e que todos os membros, precisam só dar um aviso, todos os que se tornam membros aqui do canal precisam enviar para o meu e-mail um endereço de correspondência dos Correios, onde você pode receber algo pelo correio. Por quê? Porque todo membro tem direito a um pacote de materiais da editora Monstros dos Mares, que é uma editora independente de cunho anarquista, que está patrocinando o nosso canal com materiais. Então, todos os membros têm direito ao seu pacote, gente.
Então, se tornou membro, já envia para o meu e-mail aqui seu endereço de correspondência para receber o que é seu direito. Tem emojis exclusivos de deusas. E quem se tornar membro da categoria Axerá tem direito também ao pacote completo do curso Axerá, Deusas de Israel. Então, por isso é importante que você me mande seu e-mail, me mande um e-mail com seu endereço de correspondência e receber todos os seus benefícios. Olha, muito, muito, muito obrigada por todo o apoio, né? E vamos então começar essa live, porque eu acho que eu estou tão ansiosa quanto os nossos convidados. Porque, olha, estou fazendo o curso de História da Sexualidade com a professora Helena Vieira e tem sido fantástico, fantástico. Eu estou reassistindo as aulas gravadas, eu assisto ao vivo, depois vou para as aulas gravadas e dá vontade de ficar voltando e anotando, porque é muita informação. Ainda dá tempo de adquirir o curso, né, professora? Sim, ainda dá tempo de adquirir. Então, aqui na descrição da live, você vai ter todas as informações para entrar em contato e ir para o Simpla, adquirir seus ingressos, seguir a professora nas redes. Então, adquira os seus cursos, porque são maravilhosos, gente. Não percam. Vai dar o que falar. Assunto polêmico aqui, o povo já está ansioso. Então, professora, nós vamos falar hoje sobre sexualidade na antiguidade e escritos paulinos, né? Sim. Eu acho que isso. A expectativa talvez seja que a gente abra as polêmicas dos escritos paulinos. Eu não vou tanto caminhar para a polêmica dos escritos paulinos, né? Acho que a gente vai chegar mais ao fim. A gente vai chegar ao fim da live de hoje, a gente chega ali em Paulo, né? O começo do fim de um etos social que era aquele etos sexual da antiguidade, né? Aí eu acho que primeiro a gente precisa fazer alguns acertos terminológicos, certo, né? Que é para poder fluir. Em primeiro lugar, sexualidade é um conceito moderno, né? Então esse é um conceito do século XIX, o que significa dizer que não existia uma sexualidade na Idade Antiga, né? Existia outra coisa. Existia um conjunto de práticas de prazer, existiam práticas de gozo, práticas de reprodução. certo. E essas práticas de reprodução não eram a mesma coisa que as práticas de prazer, que não eram a mesma coisa que as práticas de trabalho sexual, por exemplo, né? Então, um conjunto de práticas que a gente pensa como a vida das prostitutas ou das pessoas destinadas às artes eróticas era o que os gregos chamavam de pornós grafei, que é a escrita da vida das prostitutas, né? Então, o registro era um outro registro, né? Então, as práticas de prazer que hoje nós reunimos sob o nome de sexualidade, né, produzindo entre elas um conjunto de coerências internas e significados, no mundo antigo não era desse jeito, né? E é importante lembrar que muitas pessoas, como Paul Veyne, como Michel Foucault, se dedicaram a pesquisar essa sexualidade, essas práticas da antiguidade, para entender que, ali no século XIX, quando nós começamos a falar de uma ciência da sexualidade, o que vai acontecer é que nós vamos pensar o sexo no âmbito da natureza. Sim. E aí, pensar o sexo no âmbito da natureza traz consigo alguns problemas, né? Quais são esses problemas? O primeiro problema de pensar o sexo como natureza é que você vai pensar como se ele existisse do mesmo jeito desde sempre, né? E como se suas funções fossem sempre naturais. E aí você vai começar a classificar práticas como sendo algumas naturais e outras antinaturais, né? Porque aí a noção de natureza se vê sobrecodificada pela noção de reprodução. É natural o sexo que é reprodutivo, né? E aí, o que a gente precisa entender é que cada época produz a sua forma de desejar e amar e produz as suas formas de organizar o desejo, a reprodução e o prazer, né? O Foucault vai dizer que os antigos
praticavam o que ele chamou de ars erótica, né? Que era uma prática, que era o registro das práticas do prazer, né? Então, por exemplo, no Oriente, a gente pode pensar no Kama Sutra como sendo uma publicação de ars erótica, né? O Kama Sutra não está ali te dizendo como reproduzir melhor, né? O Kama Sutra, ao contrário, está te dizendo coisas que não facilitariam de forma alguma a reprodução, né? Não é então como reproduzir melhor, é outra coisa, né? São outras lógicas que organizam aquele movimento, aquele corpo, etc. Quando nós olhamos para os gregos, a gente já vê que eles têm, por exemplo, dezenas de formas de dizer a palavra amor, né? Então, ágape, que é aquele amor fraternal para Deus, filós, que é aquele amor de amigo, que é aquele amor da filosofia, eros, que é o amor erótico, né? O amor mais próximo do desejo, né? E quando a gente vai visitando esse amor mais próximo do desejo, a gente vai vendo que ele não pertencia no mundo clássico à dimensão dos afetos privados, né? Então, por exemplo, é comum a gente ver na poesia grega, quando a gente fala a poesia sáfica, a poesia mélica, as poesias dos cantos, é comum a gente ver coisas como um eu lírico falando nitidamente que se desfaz de desejo, de paixão, e que sente o corpo queimar, e etc, etc, etc. E aí os gregos muito sábios, né? Os gregos sempre muito sábios, cunharam uma outra palavra, né, para paixão. Qual é a palavra grega para paixão? É pathos, que dá origem à palavra patologia e a palavra patético, né? Então, ótimo. eu acho que você, a gente sempre lembrar, né? Que o apaixonado, ele além de doente, é patético, né? Patologia e patético, e isso é muito interessante, porque esse eros que nos queima e que é inatingível da paixão faz com que, em primeiro lugar, você se relacione não com o outro, mas com uma imagem que se produz desse outro, e que você se perca. Os gregos sempre dizem, né, que o risco do eros queimar tanto é fazer com que você deixe de se encontrar, que você se perca, que você se desfaça, né? Isso é muito interessante do ponto de vista da história da sexualidade, porque vai aproximar o eros grego das discussões que um autor francês, que eu gosto muito, faz sobre erotismo, que é o Georges Bataille, né? O Bataille, na sua obra O Erotismo, ele vai falar justamente que existe algo entre o erotismo e a morte, né? Isso porque, no ápice do erotismo, no ápice do gozo, você se vê desfeito numa tentativa de engolir o outro ou ser pelo outro engolido, de modo que a existência de dois se desfaça numa existência de um, né? E aí, então, para o Bataille, o erotismo nos colocaria sempre frente ao risco da dissolução, ao risco de perder-nos completamente. O eros grego, da mesma maneira, também se põe sobre nós como risco de perda total, né? E é muito interessante que o eros não é algo que eu possa desejar o eros, né, a princípio. O eros grego, ele acontece, né? Quem é que é? A gente está acostumado a chamar de Cupido, né? Lembra Cupido? Mas Cupido é o nome romano para o deus Eros, sim, que é justamente o deus que vai dar esse desejo para alguém. Então, imagine que você pode estar um dia andando na rua, né? E passa uma mulher, passa um homem, e aí olha que interessante que são os gregos, uma bolacha, um copo d'água, um copo de vinho, e você se vê tão perdidamente desejoso daquilo que você se desfaz. Pode ser coisa.
Como assim uma garrafa, uma bolacha, uma garrafa de vinho? Os primeiros registros que nós temos do termo eros é da poesia homérica, né? E Eros usava isso para na poesia homérica. Eros era tanto usado pelo desejo, pela vontade de chorar, esse Eros do pranto, né? Pela vontade de beber água e pela vontade de estar com uma mulher. Então, veja só, tá vendo quando a gente pensa que sexualidade na Grécia não é a mesma coisa? Né? Nós estamos dizendo que os gregos achavam mais parecido o desejo erótico, o desejo por uma bebida, o desejo por uma mulher, do que uma paixão não erótica. Uhum. Nós achamos que a amizade é mais próxima do amor e do erotismo do que O desejo uma por água. lasanha, Uhum. do que a água. Para os gregos, não. Né? Uau. O Eros era aquele desejo que podia ser saciado. Né? Ele, claro, isso nos seus primeiros registros ali na poesia homérica. Quando na poesia mélica, né, que aquela poesia de coro, né? Quando na poesia mélica, você já tem, então, uma outra... Deixa eu ver se eu pego aqui uma poesia mélica para vocês, que eu vou ler. Legal. Você já tem, então, uma outra... um outro sentido. Eu acho sempre muito interessante a gente pensar isso, porque a gente se vê no mundo, num tempo, que ele parece cansado, né? O sexo e a sexualidade está em todo lugar, ela está exposta em todo lugar, e a gente vê assim, a nossa capacidade de desejar. Ela é excitada o tempo todo, né? Então, assim, você passa o TikTok, aí tem um cara gostoso, aí você passa, tem uma menina com a bunda assim, aí você vai passando. Nós não paramos de sermos incitados ao desejo extremo. E a gente pensa, caramba, será que é isso que é a sexualidade? Será que a capacidade de desejar é infinita? Será que a gente vai sempre desejar do mesmo jeito? Quando a gente coloca em perspectiva e olha do ponto de vista da história da sexualidade, o que a gente vê é que essas práticas são práticas desse tempo. E que provavelmente outras gerações inventarão outras formas de lida com o desejo. Só um minuto. Eu estou usando aqui como referência o texto da Sarah Boehringer, que é professora de História Grega da Universidade de Estrasburgo, que se chama A Sexualidade Tem um Passado. Certo. E aí, como exemplo de poesia mélica, ela vai trazer... a gente vai ter um trecho que... É Sandra Boehringer, né? Isso. Que um poeta chamado Alckmin vai fazer para uma bela mulher chamada Augusto Meloísa. E o Alckmin diz assim, e é importante lembrar, o eu lírico dessas poesias são femininos, porque essas poesias são poesias feitas para o coro. No coro, quem cantava eram mulheres, certo? Era o coro de um conjunto de eventos que aconteciam em Esparta, chamado de Parteneias. Né? Então, era um coro ali nas Parteneias. Esse coro nas Parteneias, e aí aqui no caso, um dos coristas é esse Alckmin, ele vai escrever no eu lírico feminino a perturbação erótica, ou seja, perturbação do seu eros, realizada no encontro com a bela Augusto Meloísa. E aí ele diz assim, estou estraçalhada pelo desejo. Ela me volta olhares mais lânguidos que o sono ou a morte, e a sua doçura é soberba.
E Austin e Luísa não me responde, segurando a guirlanda, semelhante a um astro vagando no céu brilhante, ou a um ramo dourado, ou uma pluma delicada, ela passa com seus ligeiros pés. O óleo de Chipre perfuma voluptuosamente os seus cabelos de moça. Ah, se ela se aproximasse e segurasse a minha mão abandonada, eu me tornaria sua. Veja, se ela passasse e segurasse a minha mão abandonada, eu me tornaria sua. Eu me perderia, eu deixaria de ser eu. Eu me tornaria escravo, me tornaria... E aí, lembrando aqui que no mundo grego, uma pessoa pode se tornar escrava, não precisa nascer escrava, ela pode se tornar escrava por guerras ou dívidas. Né? Uhum. Então, faz sentido, nesse contexto, não é a escravidão no mundo clássico não foi igual à escravidão a partir do século XVI. A escravidão não era uma questão racial, né, na Grécia. Ela era uma questão de você estava devendo fulano. Nunca pagou, você podia ser condenado a ser escravo desse fulano. Não escravo até pagar a dívida, mas escravo indefinidamente. Outra poesia mélica, já no caso aqui de Safo, que é a poetisa de Mitilene, ela diz o seguinte: Safo escreve sobre o Eros, sobre os impactos do corpo de amar outra mulher. Ela diz assim: parece-me ser par dos deuses ele, o homem, que oposto a ti, senta e de perto tua doce fala escuta e tua risada atraente. Isso, certo, no peito atordou meu coração, pois quando te vejo por um instante, então falar não posso mais. Mas se quebra minha língua e ligeiro fogo de pronto corre sobre minha pele, e nada vem os meus olhos, e zumbem os meus ouvidos, e água escorre de mim, e um tremor de todo me toma, e mais verde que a relva estou, e bem perto de estar morta pareço eu mesma. Mas tudo é suportável, já que mesmo um pobre... Ela descreveu um orgasmo, né? Assim, a água de me escorre, eu fico no tremor, fico verde. E bem perto de estar morta, pareço eu mesma. Né? Mais uma vez, essa aproximação entre o erotismo e a morte. Isso é muito louco, gente, porque para a nossa cultura, se tem dois polos de coisas que nós separamos e que garantimos que nunca se misturem, é a morte e o sexo. Verdade. Nos causa horror, apesar da quantidade de fetiche que existe por aí, classificado. Né? Uhum. Se a gente for falar dos fetiches classificados, não são poucos. E aí aqui um pouco sobre como é que chega, né, esse eros nos sujeitos. É o seguinte, aqui é um texto do Anacreonte. Lançando-me de novo uma bola carmim, Eros, de auros cabelos, convoca-me para jogar com uma moça de sandálias bordadas. Mas a jovem que vem de Lesbos é bem construída, sendo a minha cabeleira branca, coloca-se boca aberta na forma de outra. E aí ele está falando assim, olha, o Eros me jogou uma bola pesada em mim para eu jogar com essa moça de sandália dourada. Mas essa moça de sandália dourada vem de Lesbos. Ela só não tem interesse nos meus cabelos brancos. Ela tem interesse em outras. Né? Então, ele está dizendo, essa moça vem de Lesbos. Essa moça não se interessa por homens como eu, mas por outras moças. Uhum. Né? E isso é muito interessante, porque alguém poderia dizer, aí uma prova da homossexualidade feminina na Grécia, ou aí uma prova da homossexualidade na Grécia. Mas veja, só pode haver homossexualidade, no sentido que nós conhecemos, né, dentro de um regime sexual em que existe homossexualidade e heterossexualidade. Né? O Foucault vai dizer, né, a homossexualidade nasce no século XIX. Né? Não significa que antes disso as pessoas não fizessem sexo com o mesmo corpo, pessoas com o mesmo corpo, com o mesmo gênero. Né? Uhum. Mas a questão é, essas práticas não tinham o mesmo sentido. Tanto é que aqui, esse senhor nem se surpreende que ela é de Lesbos. Uhum. Ele não repreende,
ele não se surpreende, ele não trata como se fosse algo especial, porque é só mais um dado dessa realidade, é só mais um dado dessa existência, né? Tipo, não é um fator distintivo socialmente. Exato, não é um fator distintivo socialmente. Ah, ok. Porque não tem uma sexualidade correta estabelecida. Se não tem uma sexualidade correta estabelecida, como vai se estabelecer uma dissidência? Uhum. Né? Porque não tem nem mesmo uma sexualidade estabelecida. Né? O que vai acontecer é que os gregos vão organizar o seu desejo e suas práticas segundo normas sociais de reprodução. Então, por exemplo, a reprodução é uma responsabilidade. A reprodução é uma responsabilidade social, não é privada. Não é a mulher que é responsável por reproduzir dentro do lar. Ela tem a responsabilidade de pôr cidadãos do mundo. Mas é todas as mulheres? Aí, por exemplo, não. Aquelas mulheres que vão ser cantoras são aquelas mais magrinhas. As mulheres magras, ou seja, que não têm as ancas próprias para parir, serão destinadas ao canto. Estas não têm a responsabilidade de reproduzir. As mulheres de Lesbos também não têm a responsabilidade de reproduzir. Né? As mulheres estrangeiras também não. As escravas também não. Né? Então, reprodução, a gente pensa, a reprodução era uma responsabilidade da mulher cidadã. Uhum. Porque era parte do exercício de sua cidadania. Não era parte do exercício de sua sexualidade. Certo. Né? Não era parte do exercício de sua... Era parte do exercício da sua cidadania. Né? Uhum. Então, as forças sociais que organizam, desenham e estabelecem como é o funcionamento das sexualidades no mundo antigo são outras. Né? Muito diferentes daquelas que estabelecem o nosso. Eu gosto sempre de lembrar que, por exemplo, a coisa do homem, de valorizar o homem de pau grande. Né? Isso surge, gente, isso surge no século XVIII. Os gregos, eles, tanto é quando a gente olha as estátuas gregas, elas todas têm um pau pequeno, né? Porque eles achavam que o pau grande era uma coisa monstruosa, né? Até ainda no século XV, quando a gente olha, por exemplo, a poesia do Bocage, do século XV. Bocage de que ano, meu Deus? Acho que 18. É do arcadismo, então ele é do 17, né? Isso, 18, 17. 17. Ali, quando a gente vê o Bocage, eu gosto sempre de citar essa poesia, acho que a Angela já me viu lendo essa poesia, né? O Bocage tem uma poesia que se chama Soneto do Membro Monstruoso, em que ele faz uma sátira ao homem, uma sátira homenageando, uma homenagem satírica, não sei, ao homem que tem um pau muito grande. Ele vai dizer o seguinte: esse disforme e rígido porrais do semblante me faz perder a cor, e assombrado de espanto e de terror, dar mais de 5 passos para trás. A espada do membrudo Ferrabras, de certo, não metia mais horror. Esse membro é capaz até de pôr a amotinada Europa toda em paz. Creio que nas fodais recreações não de onde a tesa máquina sofre os mais corridos, sórdidos cações. De Vênus não desfrutas do prazer, que esse peru que aloja nos calções é porra para mostrar, não de foder. O Bocage, lá no arcadismo, gente, dizendo assim, olha, isso aí, grande demais, é só para mostrar, não é para usar. Contexto é tudo, hein? Contexto não é, né? Dá medo. Quando no descobrimento, né, quando a gente tem, por exemplo, as cartas de achamento da América Latina, a gente vai ver que muitos indígenas são descritos como monstros, como quimeras, com os seios arrastando no chão e vertendo leite,
e com membros monstruosos arrastando no chão. Né? Nesse momento ali, até das grandes navegações para frente, quando é que isso muda? Isso muda quando a gente começa a comercializar a imagem. Né? Já no século, nascentemente do século XIX, mas apenas com a pornografia, com a indústria pornográfica, que faz circular as imagens, que a gente começa a valorizar, né, socialmente o pênis maior e criticar o menor. Uhum. Então, desculpa, professora, só para eu entender melhor, né, essa questão. Então, associar esse falocentrismo, né, que muito se fala, na antiguidade é um anacronismo, é querer projetar. Assim, o problema não é o falocentrismo. A antiguidade é falocêntrica. Tá. A questão é achar que o tamanho do pau tem a ver com falo. Né? O pau não é a mesma coisa que o falo. O falo é a investidura de poder que o pênis recebe numa dada sociedade. Né? Então, o falo não é o pênis. Tanto é que o pênis de uma travesti não é falo. Né? O consolo lésbico não é falo. Né? O falo é a investidura de poder que o pênis recebe. Então, em uma sociedade que valoriza o pênis pequeno, aquele pênis pequeno será ele fálico. Né? Porque o falo é o poder, é a forma do poder masculino. É o formato do poder masculino. Né? E aí, por isso que eu digo que não faz sentido achar uma sociedade falocêntrica que é um pênis maior. Não funciona assim. Se funcionasse assim, a gente não faria aquelas piadas de que, olha, você pode compensar o pênis pequeno no falo com um carro. Né? Não, porque o que a gente está pensando é da investidura de poder, é a presença social desse corpo. E aí tem uma outra coisa que é o contexto. Né? Então, por exemplo, o quanto homens negros não foram e são animalizados ou reduzidos a um pênis grande. Sim. Né? E aí a gente está falando do racismo agindo ali, e esse pênis grande do homem negro, ele não é falocêntrico, ele não é mais falo do que o pênis pequeno do homem branco. Né? O que vai acontecer aqui acho que a gente confunde muito isso, né? A ideia de que pênis é falo. Né? Sim. Não, o falo é a investidura política do pênis, é a inscrição de poder. Né? De modo que nem todo pênis é por definição, falo. Né? Bem, obrigada, voltando. A gente tem alguma pergunta ou comentário? Se a gente tiver, acho que já pode trazer. A primeira pergunta que apareceu aqui já é sobre Paulo, né? Que é a questão do espinho na carne, não poderia ser a homossexualidade reprimida. Tá. Aí... espinho na carne, veja, eu tenho sempre um cuidado de não transplantar, ou não ler Paulo ou nenhum texto antigo, buscando ali homossexualidade. Né? O espinho na carne é certamente uma metáfora para uma filosofia anticorporal que a igreja, a partir de Paulo, que a igreja romana vai estabelecer. Né? Quando a gente pensa o nascimento da igreja romana, nós vemos uma igreja romana que nasce contra o corpo. Que ela nasce no interior de uma filosofia profundamente anticorporal. Porque, veja, a gente está falando desse mundo de gregos que estão ali pregando prazer, dos romanos que estão ali pregando prazer. E aí o Paulo chega, gente, né, lá em 60 e tantos depois de Cristo, 63, eu acho, e aí ele olha para Roma e ele vê pessoas nuas nos banhos públicos, pessoas se limpando da defecação nos banheiros públicos. Ele vê um mundo
que parece completamente contrário àquilo que ele acreditava ser moralmente certo. Né? E aí eu gosto sempre de lembrar, vou até trazer aqui, a primeira descrição de Paulo sobre os romanos. Né? Como é que ele os descreve? O que ele encontra quando ele chega em Roma? Só um minuto. Aqui. No 21 do primeiro capítulo. Apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem de seres corruptíveis, como homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. E é isso que é importante. Por que a imagem de Deus é incorruptível? Porque a imagem de Deus não é representável, porque Deus é incorpóreo. Apenas aquilo que não tem corpo é incorruptível. Né? O corpo de Jesus padeceu, por quê? Porque era corpo. Deus é incorruptível porque não tem corpo. Porque ele é fogo, porque ele é representado de muitas outras maneiras. E aqui ele está falando, aqui os romanos trocam um Deus incorruptível, e portanto um Deus não corpóreo, por deuses que são animais e homens, ou seja, corruptíveis, ou seja, corpóreos, ou seja, submetidos ao devenir da natureza, que é a morte, a corrupção, o adoecimento, etc. Por isso, Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações, a tal impureza que eles desonram seus próprios corpos. Dominados pelas paixões de seus corações. Apenas o corpo pode ser dominado pela paixão. Um corpo dominado pela paixão vai servir à impureza. Não é? Então você consegue ver aqui que parece haver um incômodo profundo no quão excessivamente corporal parece ser o mundo romano. E como você já vê aqui a ponta de um neoplatonismo. Né? A igreja, ao longo da Idade Média, ela vai ser uma igreja neoplatônica. E ela vai ser neoplatônica justamente porque ela vai pegar o mundo das ideias do Platão e converter esse mundo das ideias no mundo de Deus, no paraíso. Vou seguir a leitura. Trocaram a verdade de Deus pela falsidade, cultuando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por que é ruim cultuar a criatura? Por que a criatura é falsa? Trocaram a verdade de Deus pela falsidade e começaram a cultuar a criatura e não o Criador. Porque o Criador é bendito para sempre. O Criador é eterno. A verdade, então, cultuar a verdade é correto, porque significa cultuar aquilo que é eterno. Cultuar a criatura é cultuar a falsidade, porque a criatura não é eterna, ela é efêmera. Então, da feita em que eu cultuo algo que é passageiro, quando ela passou, deixou de ser verdadeiro e meu culto deixou de ser verdadeiro. Né? Então, a verdadeira fé deveria dirigir-se àquilo que era eterno, de modo que uma fé nunca poderia existir corporeamente. Porque o corpo é sempre o local da falsidade. Porque o corpo sempre perece. Sim. Né? A carne sempre perece. Né? O espinho da carne é justamente a sua perecibilidade. E a condenação à carne, aquilo que vai dar origem, ou aquilo que
que é o ponto de partida da Igreja Romana. Por tudo isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural. Qual relação natural por uma antinatural? Porque aqui pode ser por uma relação antinatural com uma outra mulher, ou pode ser por relação nenhuma, que também seria antinatural, uma vez que não reprodutiva. Ou poderia ser a prostituição, que também seria antinatural. Né? Seria, então, qualquer uma dessas paixões antinaturais. Por quê? Por que é importante render-se à natureza? Porque a natureza também é eterna. Eu morro, mas a natureza permanece. Né? Porque a natureza é de Deus. A natureza é bendita para sempre. Né? E aí, eu acho muito importante a gente olhar como é que essa ordem da permissibilidade e da impermissibilidade se estabelecem como uma ordem sexual, inclusive. Né? Sim. Porque qual é um dos argumentos para o casamento? É assim, você vai trocar uma noite de prazer pela vida de santidade ao lado de seus... Né? O efêmero versus o perecível. Ele sempre organiza a nossa relação com o pecado, a nossa relação com a carne, a nossa relação... Enfim, sigo a leitura. Certo. Como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixão uns pelos outros, praticando a torpeza, homem com homem, e recebendo assim em si mesmos a devida paga de seus desvios. Veja só, praticando a torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. Qual era a paga que eles recebiam em si mesmos? Os riscos de adoecimento, o prolapso anal e todas as outras pragas e coisas que poderiam emanar desse sexo do homem com homem. Né? E o desperdício da semente da vida. Porque havia um pecado duplo no homem que se deitava contra o homem. Quando a mulher apenas se dava uma relação antinatural, o homem dedicava-se à torpeza, porque ele ia gastar a semente da vida. De modo que ele não pecava apenas no sentido de pecar contra Deus, mas ele pecava contra a criação. Porque ele punha em risco a obra de Deus. Né? O homossexual punha em risco a obra de Deus. E aí, veja só, olha o cena anacrônica, mas é porque é um problema de linguagem. O homossexual não cabe aqui. Né? Importante, né? A gente lembrar que a gente que não tem termo para designar isso, né? É isso. Que a questão da linguagem é importante, mas não é homossexualidade. Não é homossexualidade, não é homossexual. E é mais interessante, quando Foucault vai falar disso, ele diz que era o sodomita aqui, né? Que o sodomita é um reincidente e não uma identidade. Então, o homem, ele poderia praticar torpeza contra o homem hoje, se arrepender da igreja e estava ok no dia seguinte. O problema é ele não tinha ideia de que esse homem é um homem que é dado à torpeza. Ele não tinha uma identidade homossexual. Né? Então, se você visse alguém afeminado e falasse assim, esse aí pratica torpeza, as pessoas iam falar assim, não faz sentido, porque não existe uma relação de significância entre uma coisa e outra. Não existe uma relação causal entre uma coisa e outra. Entre a identidade e o ato em si. Entre a identidade e o ato, exato. Hoje, para nós, a identidade antecede o ato. Né? Porque o ato está ali no desejo. Né? Então a pessoa vai, eu senti vontade, eu desejei. Ela não precisa experimentar. Né?
Imagine só se você comesse chocolate e essa virasse sua orientação alimentícia. Esse aqui é um chocolate. Ele só come chocolate. Exemplo maravilhoso. Ele é um professor chocolatra, ele é um estudante chocolatra, ele é um filho chocolatra, e ele precisa dizer para as pessoas. Imagina se um hábito, um ato seu se transformasse em identidade. É isso que opera na sexualidade. Né? O ato de transar com paus, entre paus, se transforma em homossexualidade. Né? Ele transforma-se em identidade. E nessa época não, né? No caso, no texto não tinha relação entre o ato e a identidade. Exato. Okay. Deixa eu seguir. Por tudo isso, Deus os entregou apaixonados. Eu vou retomar daqui. Tá. Por tudo isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural, como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixão uns pelos outros, praticando a torpeza homem com homem, recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. E porque não aprovaram alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar. Praticaram, então, todo tipo de torpeza. Olha, todo tipo de torpeza que está aqui, então, que é tão grave quanto a homossexualidade, quanto a torpeza de homem com homem, tá bom? Iniquidade, avareza, malvadez, homicídio, rixa, astúcia, perversidade, intrigantes, nesse caso, que causa intriga, né? Não, intrigantes que causa intriga, que a gente pensa como intrigante aquilo que gera dúvida, né? Intrigantes que causa intriga. Intrigantes, difamadores, abominadores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, traidores, sem afeição, sem compaixão. E apesar de conhecerem o juízo de Deus, que declara digno de morte os autores de tais ações, não somente as praticam, mas ainda aprovam e as praticam. Este é Paulo descrevendo a Roma que ele enxergou. Agora, vocês imaginem só super do bem. Gosto da figura. Porque para você escrever esse texto aqui, ela deve ter encontrado uma Roma que ele odiou profundamente. Acho que nem eu, quando eu visitei o pior lugar da minha vida, não descreveria ele tão mal assim. E nem as pessoas com tanta crueldade. Parece que ele visitou o TikTok, né? Parece que ele visitou o TikTok ou o Twitter, exatamente isso. Ele deu um pulo no Twitter e voltou. Eu acho isso muito interessante, né? Porque quando a gente olha o mundo que o mundo se tornou, né? Ele é exatamente o mundo que eles tanto condenaram aqui. Né? Sim. E aí, olha que interessante. Qual desses males não cai sobre o corpo? Qual desses males não pertence ao corpo? Todos eles pertencem ao corpo. Né? Nós temos aqui o nascimento justamente de uma filosofia profundamente anticorporal. Só um minuto. Lá ainda em Paulo, no capítulo 3, versículo 6. É isso? De modo algum, do contrário, como Deus iria julgar o mundo. O capítulo? Desculpa. 3. 3:6. Isso. Aí aqui, em dado momento, ele vai citar
outro texto. Qual texto é esse que ele cita? Em 10, como está escrito. Que o capítulo se chama Que Todos ninguém são é justo, né? isso, todos são culpados diante de Deus. Aí aqui, não há justo nem mesmo um só. Não há quem seja sensato, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, degeneraram todos juntos. Não há ninguém que faça o bem, nem mesmo um só. Aí agora, veja, todos os lugares que ele vai dizer de onde vem o mal são corporais. Um sepulcro aberto, sua garganta, suas línguas sempre a enganar, sob seus lábios veneno de víbora, sua boca é cheia de imprecação e amargor. Velozes são seus pés para derrubar sangue, seus caminhos são cobertos de ruína e desgraça, desconhecem o caminho da paz, diante de seus olhos não existe temor de Deus. Veja, o pecado vem o tempo inteiro, emana a todo momento da carne, do corpo. Se o pecado emana a todo momento da carne, se o pecado vem do corpo, nada mais justo do que se construir uma ética anticorporal. E aí, quando a gente pensa esse corpo ao longo da Idade Média, né, porque aqui vem Paulo, aí Paulo vai propagar o cristianismo em Roma, inclusive um texto ótimo sobre a propagação do cristianismo em Roma, é um texto de alguém que a gente não imagina que escreveria um texto ótimo sobre isso, que é o comunismo primitivo dos primeiros cristãos, da Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo escreveu um texto primoroso sobre essa primeira propagação do cristianismo em Roma. E como, nessa condenação desse estilo de vida, cheio de deleite e luxo, como é que o Paulo conseguiu arregimentar os pobres? Né? Eu e Ângela falávamos antes da aula, inclusive, que é possível interpretar esse opróbrio, né, essa condenação de Paulo aos romanos, não apenas como sendo uma condenação real, mas como sendo uma condenação estilística para conseguir arrebanhar aqueles insatisfeitos com os estilos de vida das elites romanas. Sim. Né? Então havia ali, talvez nem fosse uma condenação tão verdadeira assim, mas muito mais estilizada, como forma de impactar aqueles que também estavam incomodados. Né? E aí, por isso que o primeiro cristianismo, se propaga entre os miseráveis. Né? A figura do padre, por exemplo, cristão, vai nascer não do estabelecimento de um clero, mas do estabelecimento de um pai das comunidades. Né? Então, as pessoas doavam o que tinham, em geral não tinham nada, mas alguns tinham, mas a maioria não tinha nada, doavam o que tinham e iam viver em grupos como se fossem famílias novas. E essas famílias novas escolhiam alguém entre eles que era o pai, que era responsável por fazer a divisão do pão entre os filhos novos, entre os irmãos novos. Né? Então, essa figura do pai nasce como uma figura do padre, né? Nasce como uma figura organizadora desse povo que está todo morando na rua. Né? Que está todo morando na rua e que passa a ser perseguido pelos romanos. Né? Perseguidos pelos romanos, servem no show do Coliseu, né? no Panis et Circenses. E aí a gente vai ter, em dado momento, né, lá no Diocleciano, né, de fato, a oficialização do cristianismo ali em Roma, né, que acho que é do Diocleciano e depois do Constantino. Né, certo. Que é um permite e o outro torna a religião oficial. Né? Não, eu posso estar confundindo o nome de um e de outro, mas eu acho que o Diocleciano é o que permite e o Constantino é o que oficializa. Oficializa, isso. Né? E aí, então, bem, gente, o cristianismo é o fim de Roma, né? Por uma questão óbvia. Uma questão óbvia.
o Império Romano só se sustenta mediante a legitimidade do poder do imperador. O poder do imperador não era um poder humano, ele era Augustus. Seu poder era divino. Então, o imperador só poderia ser obedecido porque ele era um deus em terra. Da feita que o imperador se converte, ele não pode mais ser um deus em terra, porque ele está dizendo que ele só vai cultuar um deus. Né? Sim. Então, a estrutura política romana e o cristianismo não se harmonizavam de maneira alguma. Né? Então, por isso que eu sempre penso assim para mim, que o começo do fim de Roma é quando Paulo pisou o pé lá. Paulo pisou o pé, Roma começou a acabar. Né? E aí a Idade Média começa a nascer, porque o texto do Paulo tem ali proto-elementos de uma filosofia medieval. Né? E aí, quando a gente olha para esse corpo que vai nascer na Idade Média, ele vai ser um corpo marcado pelo flagelo. Né? Quantos e quantos padres não se flagelam? Né? Lembra a coisa dos flagelados? Né? A autopenitência, o flagelo, a penitência dos fiéis. Né? Ainda hoje a gente tem a penitência corporal como forma de pagar promessa. Eu morei 8 anos no Ceará, não posso deixar de lembrar dos romeiros do Canindé, lá do São Francisco do Canindé, que fazem assim, 300 quilômetros de joelho na rodovia até chegar no santo. Isso é penitência corporal, né? É mortificar o corpo. Mortificar o corpo porque o corpo é a fonte do mal. Não é? E isso vai ter um impacto tanto do ponto de vista da sexualidade, quanto do ponto de vista da organização social. Do ponto de vista da sexualidade, vai ter aquela ideia assim, de que os intelectuais não fodem, não é? Assim, a pessoa, não entendeu, não existe inteligência no trânsito. Né? E a outra coisa é também a produção de uma hierarquia social. O trabalho feito com o corpo vai ser considerado um trabalho menos digno. E o trabalho feito com a inteligência vai ser um trabalho mais digno. E aí, olha que interessante. Aquela divisão alma e corpo da Idade Média, ali no com René Descartes, no século XVII, se transforma numa divisão corpo e mente. Sim. Né? Que a gente hoje recebe como sendo o intelecto e o corpo físico. Né? E aí é interessante porque a gente vai pensar formas de sexualidade, e aí eu acho que isso seja interessante para a gente pensar a sexualidade contemporânea, né? Porque a gente está pensando formas de sexualidade que se descorporificam também. Né? O sexo virtual. E aí eu gosto de citar um episódio do Black Mirror, que é o Striker Vipers, como é? Striking Vipers, que é 2 amigos de longa data se reencontram e aí um deles presenteia ele com o outro com um videogame de realidade virtual. Você liga um chip aqui e vai jogar. E aí eles vão jogar numa noite. E aí um escolhe, vão jogar uma luta. E aí um escolhe um personagem masculino e o outro escolhe uma personagem feminina. É o primeiro episódio da 5ª temporada. Isso. E aí esses personagens transam no jogo. Só que eles são 2 amigos, homens heterossexuais, mas na realidade virtual transam. E aí eles não sabem mais o que fazer, porque não sabem mais onde é que aquilo vai caber. Né? Onde é que vai... Onde é que isso vai estar? E aí se a gente pensa... Onde encaixa, né? Onde encaixa. Onde que vai encaixar no conceito, porque né? A gente pensa a sexualidade como algo muito amplo do corpo. Né? E eu acho que talvez tenha um desafio da nossa geração, que nós não somos capazes de olhar, né, para Paulo e ver a distinção que ele faz corpo e alma, que talvez seja a gente produzir uma sexualidade que ela vai reunir corpo e alma. Né? Talvez a gente tenha um desafio de reatar esse nó. Sim. Né?
Alguns filósofos já têm feito isso, né? Assim, quando a gente pensa a noção de corpo de Spinoza, né? A gente já está pensando num corpo que não é mais mente e corpo, mas um corpo que funciona em paralelismo, né? Sim. Bom, questões? Tem aqui uma pergunta. Boa noite, professora Helena. Nesse contexto de responsabilidade cidadã, que o homem grego reservava o sexo com mulher, esposa, como missão de reprodução, e o sexo com outros homens o prazer erótico? Então, aí vai variar, Ginaldo, de qual era o homem grego, né? Então, por exemplo, quando os meninos gregos chegavam ali aos seus 16 anos, eles eram sequestrados por um amante, era um grande teatro, eles eram sequestrados por um amante, viviam 2 anos vivendo inversão total. Então, vivendo o homoerotismo, vivendo de roubo, sem ter acesso à comida, andando só de noite, não de dia, porque era o ritual de inversão que ia fazer com que ele alçasse o lugar da masculinidade, né? O amor entre 2 homens. E aí, nesse caso, você tinha uma relação sexual entre 2 homens que tinha a ver com o rito de transição para tornar-se homem, né? Esse menino, quando voltasse, ele ia reproduzir com uma mulher. Os gregos acreditavam, alguns gregos acreditavam, quando a gente olha, por exemplo, os registros do anatomista Galeno, né? O Galeno vai dizer que para que o bebê nascesse homem, era preciso que a mulher gozasse. Então, a mulher tinha que ter prazer no momento em que o homem estivesse fecundando para que o bebê nascesse homem. Então, o homem precisava saber como fazer a mulher ter prazer. E aí, algumas difícil, hein? sociedades gregas entregavam seus meninos jovens para vestais, ou para vestais seriam travestis transexuais e eunucos, para ensinarem a esses meninos como fazer as coisas direito, para que esses meninos pudessem voltar para a sociedade e, se não fraquejassem, ter um filho homem. Olha só, fraquejar. Olha de onde saiu, olha de onde saiu. Né? E se não fraquejassem, ter um filho homem. Tem alguns casos de uma ética de exército, como em alguns momentos da história de Esparta, né, em que se incitava que os homens desenvolvessem uma relação de amor entre si, né, para que, no momento da guerra, eles se protegessem. Né? Mas isso não impedia de amar uma mulher. Né? Não impedia, não existia um impeditivo. Era que aquilo que era feminino para o mundo grego, que não é necessariamente a mesma coisa que uma mulher, porque o feminino e o masculino era uma questão de mérito na Grécia. Né? Então, por exemplo, quando a gente lê a história da virilidade, a gente vai ver lá no capítulo 1, acho que depois a Ângela indica, lá no capítulo 1 da história da virilidade, na Idade Clássica, a gente vai ver que quando os meninos nasciam, eles eram apresentados aos anciãos, os anciãos ficavam passando eles de mão em mão. Se esse menino gorfasse, porque ficou tonto, passando de mão em mão, ele era considerado inapto para receber a virilidade. Então, ele era inapto para se tornar homem. E aí ele só tinha 2 destinos. Ele ia virar um afeminado, ou uma mulher, ou ele ia ser lançado de um abismo. Né? Geralmente lançado de um abismo. Né? Agora, uma mulher poderia manifestar, os gregos dizem, a Andreia. Andreia é a capacidade, é a masculinidade. Né? Então, uma mulher, a gente poderia ter no exército espartano corpos com vagina que seriam, na verdade, homens. Né? Então, não há necessariamente uma correspondência entre corpo e gênero no mundo grego. Não obrigatória. Né? Existem muitos rituais distintos de se chegar lá. Né? Então, sim, existia esse caso do prazer erótico, assim, como você disse, mas existia também, por exemplo, casos como Filipe da Macedônia, que preferia as mulheres e os efebos para o prazer erótico. Então, os homens feitos não interessavam para ele. Para o Filipe da Macedônia, ele tinha prazer com os malecás, que eram meninos extremamente afeminados, com os efebos, que eram o que a gente chama de novinhos, e com que não são crianças, né? São novinhos que não são crianças, e com as mulheres. Então,
era a preferência ali do Filipe da Macedônia, que era diferente, por exemplo, do filho dele, Alexandre da Macedônia, cuja a realização erótica máxima estava entre eunucos e no seu grande amigo, que era o Heféstion. Uhum. Então, na verdade, a gente tinha uma variedade de práticas organizadas por estatutos sociais distintos. Por exemplo, a relação homossexual entre dois homens ou duas mulheres de classes distintas não era permitida. Uhum. Então, se ela se desse entre classes diferentes, aí ela seria socialmente rejeitada. Uhum. Tá certo. Bom, importantíssimas essas questões, porque há tantas distinções que a gente não faz. A gente pega e bota tudo no mesmo bolo, né? E é um alerta para a gente começar a ter esse cuidado todo. Né? E pensar que a sexualidade, que assim, a gente se acostumou a dizer assim, a homossexualidade desde a Grécia, como uma forma de tentar convencer as pessoas, aí nos aceitem, porque nós existimos desde sempre. Mas aí que está a questão. Não importa, as pessoas têm de aceitar se existiu desde ontem ou desde sempre, sabe? Na questão de entendimento, de conceitualização. Não que não existiam realmente. É isso. Aqui tem mais uma questão. Tem alguma bibliografia que fale sobre isso da travesti não ter falo em específico? Já pensei sobre pensando para esse lado, Eu mas acho que não tem. É porque, veja, quem diz isso do falo é o Lacan, né? O falo é a investidura do pênis, né? Uhum. E aí você consegue aplicar o raciocínio para travesti, que foi o que eu fiz. Uhum. Talvez uma teórica argentina que escreveu, acabei de esquecer o nome dela, escreveu um livro que chama Travesti, uma teoria lo suficientemente buena. Ela é uma travesti argentina. Aqui, Mariene Weyer. Travesti, uma teoria o suficientemente buena. Eu acho que pode ser que nessa obra ela traga. Deixa eu só eu confirmar. Isso, tá aqui, Weyer. Essa aqui que eu coloquei na tela, né? Uma teoria. Sim, é Marlene Wayar. Uhum. É a Marlene Wayar, que é uma teoria lo suficientemente buena, que ela faz isso a partir, é uma paráfrase do Winnicott, que é uma teoria, mãe o suficientemente boa, né? Uhum. Acho que talvez aí se encontre, Uhum. tá bom? Se não, eu prometo que eu escrevo em algum momento. Por favor, né? Também, porque eu não me lembro de ter. Foi uma derivação que eu fiz, foi derivada da teoria do Lacan. Ok. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Sim, a live vai ficar gravada aqui no canal. Então, não se preocupem, tá? Vocês podem compartilhar, rever depois, anotar. As referências que a professora está citando, eu estou colocando já na descrição da live. Depois vocês podem olhar a descrição e pesquisar por si, para construir mais, né? Além disso, porque a gente não pode parar. Um aviso importante: a história da virilidade e a história do corpo, que são duas coleções de 3 volumes cada, é da editora Vozes. Todo mês eu tenho cupom de desconto, gente. Então, esse mês o cupom é Monoculturas 25, tudo junto e minúsculo. Monoculturas 25. Você vai no site da Livraria Vozes, você pode adquirir os 3 volumes da história da virilidade, os 3 volumes da história do corpo, que é tudo da editora Vozes, e você pode conseguir 25% de desconto, colocando no final lá da compra o cupom Monoculturas 25. Tudo minúsculo e tudo junto, que é o meu cupom. Você consegue pega um quarto desse valor já abatido, então já é uma ajuda, e tanto porque é caro essas coleções, né? Caro. Então vamos ver aqui, sim, ela vai ficar gravada aqui.
Os relacionamentos eram monogâmicos, sendo na crônica, como que entendemos hoje? Não, acho que não. Acho que não. Como os Porque esposos tinham... os relacionamentos cumpriam uma função. Então, se tinha mais de uma função, era mais de uma relação. Uhum. Isso é fundamental, né? Acho que a monogamia se estabelece como regra na Idade Média. Né? E mesmo assim, ainda de maneiras muito controversas. Então, por exemplo, o lorde feudal ele tinha direito à virgindade das mulheres do seu feudo, que era o direito à prima nocte. Né? Então, o que acontecia era que a mulher casava, antes de estar com o marido, ela ia ter que estar com o lorde. Né? Então, eu não sei como a exclusividade de relação ela vai estar muito mais atrelada depois às questões de herança e paternidade do que outras coisas. Ok. Tá certo. Obrigada, viu, Karina? Muito obrigada pelo super sticker. Todo apoio é bem-vindo, né? Lembrando que essa live está sendo patrocinada pela comunidade de membros aqui do canal, Espaço das Deusas, né? Muito obrigada por proporcionarem convidadas tão maravilhosas como Helena Vieira aqui para o nosso canal, né? Obrigada mesmo, Karina. Então, algumas coisas importantes. Tem um termo que o Paulo usa, que é o malakoi, né? Malakoi. Malakoi. A professora podia falar um pouco sobre esse termo? Eu acho que ele é uma variação do termo grego malekas, que aparece no Platão, né, que é afeminado. Que era o homem, não era destinado a todo homem que tinha relação com o homem, era destinado aos homens afeminados. Né? Que em geral tinham relações passivas. Então, não é adequado o tradutor traduzir isso aí exatamente por homossexual. Não, de jeito maneira, porque não era uma condenação à homossexualidade, era uma condenação à fraqueza, à frivolidade, ao feminino naquele corpo. Né? Era tido como um corpo frívolo. Era um xingamento destinado exclusivamente a jovens efebos afeminados, que em geral serviam nas festas dos nobres. Nas festas dos nobres, então, assim, sei lá, os nobres bebiam vinho no corpo deles. Né? Então, e é interessante que essa figura aparece no banquete do Platão. Sim! Né? Aparece no banquete como Maleká, né? que é a tradução em grego. Então, a condenação de Paulo a essas pessoas especificamente, porque esse tema acaba aparecendo na carta aos Coríntios, né, também. Então, tem muita... Não é uma condição social da homossexualidade. Não. Tem a ver com uma postura diante da sociedade, é isso? Isso. Okay. Há uma afetação, há uma coisa que é uma condenação muito mais ao feminino, ela é muito mais ofensiva às mulheres do que aos homossexuais. É mais ou menos como aquela pessoa que diz assim hoje: tudo bem ser homossexual, mas precisa ter essa vozinha de mulher? Precisa andar dando gritinho? Precisa ouvir Lady Gaga? Precisa usar roupa curta? Entende? Entendi. É só para, né, às vezes a pessoa que está com dúvida, é bom a gente, né, esmiuçar. Olha aqui a resposta. Obrigada, professora Helena. Sua resposta reforça a necessidade de conhecermos as culturas antes de formarmos conceitos sobre elas. Sim. Isso é fundamental. Obrigada, Karina. 30 anos para descobrir que eu sou uma... Acontece. Às vezes a gente demora um pouquinho para perceber a gente mesmo, né? O pessoal está perguntando se moleque tem algo a ver com isso. Sabe que eu não sei? Eu vou pesquisar, Raul, mas me trouxe uma dúvida, assim. Eu acho que não.
porque eu acho que moleque deve ter uma influência das línguas africanas. Porque você não vê, por exemplo, moleque em português de Portugal, se não me engano. Né? Não tenho certeza, tenho que pensar e dar uma pesquisada. Na questão etimológica, eu acho que vale a pesquisa, né, gente? Porque a etimologia das palavras, que nem a professora trouxe já algumas coisas do patos, né? Do patológico. Às vezes a gente não se liga nas relações, principalmente porque a nossa língua tem. As línguas latinas têm muita influência dos termos gregos, né? Então, não sei se tem mais alguma pergunta aqui, ó. Se a ideia de homossexualidade como termo é algo atual, por que os textos bíblicos atacam diretamente a prática homossexual justamente no tempo onde era tão comum? Essa é uma resposta longa, mas eu vou dar essa resposta. Vamos lá. Quando a gente pensa a história da cristandade, né, do monoteísmo judaico-cristão, a gente vai ver que Deus fez diversos pactos com a humanidade. Né? O primeiro pacto de Deus foi o pacto de Deus com Abraão. Né? Que chega lá Jeová e fala assim: ô Abraão, se você me cultuar só eu, mais ninguém. Porque, inclusive, não, existem histórias, estudos, né, como da Karen Armstrong, quando fala sobre a origem de Deus, né, de que Jeová era um deus do panteão babilônico. Né? Ele não era, que era o deus da guerra. Né? E aí ele chega ali, Jeová chega ali para Abraão e fala assim: então, cara, você vai cultuar só eu, mais ninguém. E eu vou fazer o seu povo ser grande e numeroso. Aí Abraão fala assim: pô, Deus, vamos, né? Aí Abraão fala assim: não cultua mais ninguém, só esse Deus aqui. Ele é o Deus único, você vai cultuar ele. E como esse povo vai ser grande e numeroso? Imagina um povo pequeno que vivia no deserto, que ninguém ligava para esse povo. Aí é preciso estabelecer uma filosofia de vida que é natalista, que é o que nós chamamos de perspectiva natalista. Estabelece, então, a perspectiva natalista, em que todas as prescrições bíblicas serão prescrições que vão reforçar a natalidade, reforçar o nascimento de pessoas. Então, condena-se o sexo anal. Sodomia, gente, não era só o sexo de dois homens. O marido que fizesse sexo anal com a esposa também era sodomita. Esse conceito vai ser muito reforçado no século XI para frente, né? Sim. O onanismo, que é o pecado de Onã, né? Qual era o pecado de Onã? Onã estava debaixo de uma árvore, batendo punheta, e aí ele gozou no chão. Deus ficou puto da vida e falou assim: cara, que semente, como é que o povo de Abraão vai ser numeroso se vocês ficarem gastando a semente desse jeito? É proibido desperdiçar a semente. E aí o que aconteceu todas as práticas não reprodutivas que desperdiçassem o líquido seminal masculino eram condenadas. Porque para garantir que você tivesse um incentivo das práticas reprodutivas. É justamente por isso que você vai pensar no cristianismo como uma religião natalista, em que ela incentiva a reprodução, crescei-vos e multiplicai-vos, e condena as práticas não reprodutivas, a masturbação, a sodomia e outras práticas não reprodutivas. Então, a condenação não era a homossexualidade em si. Exato. O pecado da homossexualidade era atrapalhar a criação, era romper com o pacto que Deus havia feito com a humanidade. Isso é importantíssimo. Então, não é possível afirmar que os textos bíblicos atacam diretamente a prática homossexual. Isso é o que as igrejas cristãs querem que você entenda dos textos. Porque as igrejas cristãs hoje, elas projetam as suas doutrinas para dentro de um texto antigo que não está falando sobre isso. Exato. É importantíssimo isso. A condenação, tanto é que quando você olha nos textos antigos, você não tem a condenação do sexo entre duas mulheres. Exato. Porque não era suficiente para desperdiçar. É a ideia, gente, de que existiria uma quantidade limitada de sêmen que, se os homens gastassem, eles iam parar de reproduzir.
Tanto é que sêmen é de semente. Uhum. Né? A ideia da semente da vida. É muito. E aí você tem outras prescrições, por exemplo, a questão de não comer porco. Né? Imagine você, um povo que vive no deserto, Que não tem assolado pelo geladeira. sol. Porco é uma carne que faz mal à saúde, nesse caso, porque ele é uma carne altamente inflamatória. Então você vai Uhum. ter um conjunto de prescrições no Velho Testamento que dizem muito mais respeito às garantias de sobrevivência, crescimento e reprodução do povo escolhido de Deus, né? Que é esse primeiro pacto de Deus com Abraão. O segundo pacto é Jesus, né? Que Deus olha assim, tá bom, gente, não deu tão certo, vou mandar meu filho para a terra, aí Eu dava se aliviada. funciona melhor, né? Aí o filho se sacrifica, ninguém mais precisa sacrificar. Há quem diga, alguns kardecistas dizem que o terceiro pacto de Deus com a humanidade foi o Allan Kardec, mas eu já acho que é megalomania. Aí é complicado quando você centraliza no nome de uma pessoa, né? Exatamente. Aí é querer muito. Né? Ó, o André comentou, o André é um grande amigo meu. É Ele, isso mesmo. ele é Eu tinha acabado linguista. de ver aqui. Que É, moleque. uhum. O André, ele é linguista, uma pesquisa línguas. Obrigado, André. Obrigado, viu, André? Valeu mesmo. Suíca, maravilhoso, Daniel, maravilhoso, muito obrigada por ter chegado. Aí, olha, a questão da sodomia, só para avisar, né? O termo mudou de sentido também, né? Sim, o termo sodomita, porque ele aparece na Bíblia como aqueles que foram condenados em Sodoma, né? Uhum. E aí, quando a gente pensa qual foi a condenação de Sodoma das pessoas, né? Aí, gente, é porque, olha, a gente podia fazer uma live aqui, eu acho que até me comprometo a fazer isso, a gente fazer sobre as perspectivas de leitura bíblica, porque tem duas leituras, né? Tem a literal e tem a contextualizada. Essa é uma leitura contextualizada. Veja, qual é a punição que Deus dá a Sodoma? Não é pela homossexualidade. Não. É pela ausência de hospitalidade. Deus diz que se deve receber os hóspedes como se recebessem ele mesmo. Né? E em Sodoma, os hóspedes foram assediados, e perseguidos, e violados. E Sodoma é condenada, então, por não ser hospitaleira. Né? Então, mas Exatamente. sodomita entrou-se, tradicionalmente se fala sobre sodomita ao longo da Idade Média, para referir-se àqueles que seriam habitantes de Sodoma, né? Ou aqueles que dariam-se as práticas tidas como práticas de Sodoma. Aí enfiaram no texto que não tinha lá, né? Porque primeiro os visitantes que não foram bem recebidos pela cidade não eram nem homens, eram anjos. Eram entidades. Então, aí é outra situação, né? Foram punidos porque violaram e perseguiram anjos. Negaram a hospitalidade a anjos. E para consertar a situação, o que Ló faz? Quer dar as filhas, né? Não, então dá elas para aliviar os caras lá. Mas veja a situação, como era a mentalidade do que era hospitalidade na época, né? Uhum. Então, as pessoas não prestam atenção. Então, veja novamente a questão. Que é ler o texto com a lente de 2000 anos de cristianismo e não ler o texto contextualizado, como a professora acabou de mencionar. Isso é importantíssimo. Então, a gente vai agora começar a treinar isso, essa leitura. De tirar a lente cristã de 2000 anos de história cristã para conseguir entender o que está ali mesmo. Né? O que estavam querendo dizer quando aquilo foi escrito. Olha, eu vou registrar que a gente vai fazer essa live sobre Sodoma. Vamos, sobre leitura bíblica, vamos. É louco, porque assim, eu sou budista, né? Uhum. Mas, só que eu sempre achei o texto bíblico, sou de uma família budista de terceira geração, foi uma das primeiras famílias brasileiras convertidas ao budismo aqui no Brasil. Mas eu sempre achei o texto bíblico muito rico como texto histórico, no sentido de fazer essa leitura contextualizada. Porque se você faz uma leitura literal do texto bíblico, ele é um texto profundamente violento. Né? Não tem como fazer uma leitura literal e sair incólume dele. Não sobra pecado para todo mundo e não sobra perdão para ninguém. Se você lê a Bíblia com literalidade, do começo ao fim, não há perdão para ninguém.
Com certeza. Talvez até para Jesus tem perdão, porque aí você vai estar lendo questões ali que são. Sim. Ele quebra muitas regras. Sim. Né? Gente, acho que é isso, né, Angela? Tem mais uma questão aqui. Quando você falou no começo da aula sobre a crítica de não querer buscar formas de gênero e sexualidade antigas e se preocupar com o atual, isso se assemelha quando Butler fala de genealogia crítica? Fala, é isso mesmo. Quando a Butler constrói uma crítica, o que ela chama de mitologias fundacionais. Né? Essas mitologias fundacionais, elas servem como para tentar dar uma legitimidade histórica a um fenômeno contemporâneo, invocando um passado que às vezes não existe. Né? O Nietzsche também vai construir uma crítica a isso, genealogia da moral, que ele chama de o fantasma das origens. Eu vou colocar essas obras na descrição, tá, da live. Terminando a live aqui, eu já coloco na descrição aqui para vocês verificarem, né? Mas é isso. Então, olha, gente, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa, professora? Acho que eu só pedi para o pessoal dar uma olhada nos cursos lá, me seguirem no Instagram, darem uma olhada nos cursos que estão abertos. Abri hoje um curso, uma aulona, na verdade, essa é uma aula gratuita no YouTube, sobre o livro Teoria King Kong, da Virginia Despentes, né, que é um clássico da teoria queer. Então, super recomendo que vocês darem uma olhada. E é isso. Agradeço muito. Ai, muito obrigada. Eu vou colocar no chat, mas também já está na descrição, contato e cursos com a professora Helena Vieira, né? No Linktree, vai para todos, né? E eu agradeço demais a sua presença, professora. Preciso dizer que eu estou assim, nossa, radiante pela sua presença aqui no canal. Aqui é a sua casa, seja sempre bem-vinda. Obrigada. E eu estou amando o seu curso de História da Sexualidade, já estou inscrita para sábado, para o aulão. Então, fico muito feliz da sua disposição, sua dedicação, e seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação. Tá? Tem mais uma questãozinha aqui, a professora quer comentar? Bora. Queria ouvir a opinião de vocês sobre um americano que pede que a Bíblia seja banida das escolas com base em lei que proíbe livros pornográficos. A petição acusa o livro sagrado de ter referência a incesto. Olha, gente, assim, eu acredito que nenhuma pornografia deve ser banida de nenhum lugar, sabe? Não acho que a Bíblia seja um livro pornográfico. Acho que é possível escrever uma versão pornográfica da Bíblia. Não acho que ela escapa ali. Eu acho que, por exemplo, não acho que, se você pensa no mundo que tinha Adão e Eva, que nesse mundo, para povoar a humanidade, não aconteceu incesto, desculpa, a gente está pensando errado. Porque Adão e Eva têm filho, filho do filho com filho, irmão com irmão, a humanidade nasce do incesto. O incesto seria, então, o pecado fundador da humanidade. Né? Então, assim, acho que tem referência a incesto, tem referência a todo tipo de coisa. Mas não acho que seja, da forma como a Bíblia é escrita, um texto pornográfico. Acho um absurdo. Eu acho que é muito mais uma forma de tentar. Eu acho que é muito mais uma petição simbólica do deputado para dizer assim, olha, tá vendo como, segundo a lei da pornografia de vocês, qualquer coisa pode ser pornografia? Então, é muito mais um jeito de dizer assim, se qualquer coisa pode ser pornografia, tudo pode ser pornografia, inclusive a Bíblia. Verdade. E você conhece o livro de Mórmon? Tem alguma opinião pensando em sexualidade? Eu não conheço. Eu conheci uns Mórmons, fiquei com muitos Mórmons na minha vida, mas não conheço nada da obra deles. Assim. Só uma vez alguém me disse que eles poderiam ter planetas numa outra vida, mas eu falei assim, gente, será que é real isso? Não sei. Que viagem. Olha só, não sabia dessa. Não sabia, não conheço. Obrigada, então, gente. Olha, muito obrigada pela participação, obrigada pelas perguntas e comentários. Muito obrigada pela sua presença, professora. E nos vemos no sábado, no aulão com a professora, né? No curso também de História da Sexualidade. Adquiram já, gente, os ingressos para não perderem, para acompanharem, né?
E muito obrigada também por compartilharem as experiências de vocês nos comentários. Um grande abraço para todos, viu, gente? Quer falar, despedir, professora? Fique à vontade. É isso, gente. Beijo. Me sigam lá no Insta. A gente se vê lá, então. Até mais, pessoal. Tchau.